Bom dia. Aqui nós estamos para falar com Deus e para ouvir o que Ele tem a dizer a cada um de nós. E sabemos que a partir do momento que abrimos o nosso coração, que somos verdadeiros com Deus, Ele vem com a resposta que nós precisamos para vencer mais um dia. Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti, nos disponibilizamos para ouvir a Tua voz. Oh, Pai, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor. Que possamos ouvir e entender, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Mateus, no capítulo 20, e o versículo é o 32. Aqui no versículo 32, nós temos a história do cego os cegos de Jericó. Entenda? Jesus ele estava, ali ensinando. Ele estava fazendo, aquilo que Deus já havia planejado para ele, que era ensinar o amor de Deus, a palavra de Deus, àqueles que ali estavam. Sabemos que Jesus ele escolheu 12 discípulos, a qual ele ensinou, o que eles tinham que fazer quando Jesus não estivesse mais aqui. E aí, ali eles tiveram a oportunidade de estar com Jesus, de viver, com Cristo, de presenciar milagres, de presenciar maravilhas, de ter a sua fé crescida para que eles também pudessem fazer tudo aquilo que Jesus havia feito. E daí chega um certo momento em que Jesus ele caminha para se finalizar o plano dele aqui na Terra. E nesse caminho, a qual Jesus ele vem vindo, ele sabia que o final dele era a crucificação na cruz. E ele vinha em direção a essa cruz, para ser crucificado. E quando ele chega ali, em Jericó, ele se depara com 2 cegos sentados à beira do caminho. E perceba o que esses 2 cegos fizeram. Aqui no versículo 32, livro de Mateus, capítulo 20, o versículo 32, aí Jesus diz assim: E Jesus parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Entenda, Jesus, ele estava vindo em direção à sua morte. Morte de cruz. Morte essa qual ele sabia que era o seu destino. Aquele momento, com certeza, o coração de Jesus ele estava aflito. Naquele momento, com certeza, o coração de Jesus ele estava apertado. Porque naquele momento ele havia se despido de toda a sua glória. Naquele momento ele era um homem que se dispôs, que se colocou na brecha por uma nação inteira. Entenda que quando ele estava passando ali, naquele lugar de Jericó, haviam 2 cegos sentados. E vamos ler aqui
no versículo 30, que ele diz assim, ó, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, sabe? Os dois gritavam, imagino eu que ao mesmo tempo, como uma canção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele diz, tem misericórdia de nós. Então eu creio que um cego virou para o outro, né, e disse, olha, o pessoal está dizendo que Jesus vem vindo aí. E em todos os lugares que Jesus passa, ele faz milagres acontecer. Ele faz maravilhas acontecer. Então vamos nós dois gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando eu estou só, eu digo, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas eram dois. Entenda que soava igual o que os dois diziam, então eles combinaram, eles conversaram, eles dialogaram entre eles. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus mandou chamar, sabe? Aqui, quando nós lemos que esses dois, os dois cegos, quando nós vemos que os dois clamaram juntos, nós podemos entender uma coisa. O diálogo, a conversa, o acordo, ele precisa acontecer na nossa vida. Sabe? Por que estou dizendo isso? Há muitos lares que não têm diálogo. Há muitas famílias que elas não se conversam. Sabe? A mãe não sabe o que acontece com o filho não sabe o que acontece com a mãe, a esposa não sabe o que acontece na vida do marido, o marido não sabe o que acontece na vida do esposo. Sabe? Uma casa que não tem diálogo. A Bíblia chega a dizer que uma casa dividida ela não subsidirá. Uma casa dividida é uma casa onde cada um tem seu próprio interesse. Uma casa dividida é uma casa que não se dialoga. Não tem aquele momento de se assentar à mesa, não tem aquele momento de se conversar, de se expor o que está acontecendo na família. Nós precisamos ter isso. Até os cegos de Jericó, eles tinham um acordo, um diálogo. Porque para que os dois pudessem gritar juntos, vamos colocar que isso foi um cântico. Para que os dois pudessem gritar juntos, eles precisaram conversar. Eles precisaram se falar um com o outro, eles precisaram acordar acerca de algo. Entenda? Muitas vezes nós precisamos acordar, ter um acordo com aquele que mora com a gente, com aqueles que nós vivemos, no nosso trabalho. Nós não nascemos para ser só. Nós não nascemos para viver só. Nós nascemos para nos relacionarmos com Deus. E Deus, Ele manda, né, aquelas pessoas a qual nós iremos ter um diálogo, um convívio. As pessoas a qual nós trabalhamos, o Senhor já sabia que elas iam estar lá. Entenda, Jesus, Ele sabe de tudo. Ele é o próprio Deus. Mas o que me chama a atenção é o fato de que mesmo Jesus estando aflito, né, oprimido ali por dentro, oprimido no sentido de saber o que lhe esperava, ele parou. Ele parou porque 2 cegos combinaram algo. Entenda, a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele,
ali ele está presente. A palavra de Deus também diz que quando dois concordam acerca de alguma coisa aqui na terra, o céu ouve. E é um acordo lá também. Aqueles dois cegos, eles acordaram, eles fizeram um acordo, vamos gritar junto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou. Em meio a o destino dele, em meio às condições, vamos dizer, que estava ali o coração dele, os pensamentos, os sentimentos, porque ali ele era carne. Ainda assim, aquele cântico de misericórdia daqueles dois cegos chamou a atenção de Jesus. E Jesus virou para eles e disse: o que vocês querem que eu te faça? Olha a pergunta que Jesus faz. O que vocês querem que eu te faça? Hoje Jesus pergunta para mim e para você. O que você quer que eu te faça? O que vocês querem que eu te faça? Entenda, muitas vezes nós não acordamos nada, não combinamos nada, não conversamos acerca de nada. Entenda que quando eu estou só e eu busco o meu próprio interesse, Deus ele não vai se agradar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que busca o seu próprio interesse, ele não agrada a Deus. Então entenda, nós não podemos ser só. Nós não podemos buscar o nosso próprio interesse. Nós precisamos buscar o plano do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida. E nós sabemos que a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes temos planos, muitas vezes temos vontades, desejos, mas entendo o efetivar de Deus. Aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pensamos, que muitas vezes planejamos, que é bom aos olhos de Deus, porque a nossa visão de bondade é completamente diferente da de Deus. Então, aquilo que nós sonhamos, pensamos, planejamos, que for bom, Deus ele vai colocar. Na verdade, ele já colocou, porque o nosso plano ele já foi escrito pelo dedo de Deus. Ele já colocou lá no nosso plano. Nós não precisamos nos preocupar, só precisamos confiar. Né? Quando Jesus ele pergunta para eles, o que vocês querem que eu faça? E ele continua assim. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Entenda, Deus, ele não é ocupado demais para não ouvir as nossas orações. Deus, ele não é ocupado demais para não nos atender. O salmista diz no Salmo 144, ele diz: ó Senhor, o que é o homem para que tu lembre-se dele? O que é o filho do homem para que tu te importes com ele? Entenda, nós não somos nem o homem. O homem foi Abraão, nosso pai da fé. O homem foi Jesus. Nós somos filhos de Abraão, né? Filhos na fé, filhos de Jesus, irmãos em Cristo. Vamos colocar nos termos de filhos de Jesus, porque ele veio morrer na cruz por nós, mas ele é Deus. Entenda, aqui o salmista diz o que é o homem. O homem
né? Era Abraão que estava lá, junto com Deus. Era Jesus que veio obedecer a ordenança de Deus. Aí ele diz, e o filho do homem, quem que é? Para que o Senhor se importe com ele, entenda? Nós somos filhos. Através da crucificação de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos aceitou como seus filhos. E quando Ele nos aceitou como seus filhos, Ele se importa com a gente. Por mais que muitas vezes a nossa luta esteja aos nossos olhos, é claro, grande demais. Muitas vezes o tempo aos nossos olhos estejam demorando demais, entenda. Nós só precisamos confiar em Deus. A palavra de Deus diz que confia teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Entrega toda a tua vida, o teu caminho, o teu sonho, teus planos. Entrega tudo na mão de Deus. Tudo Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nunca está ocupado demais para ouvir, para responder a nossa oração. Entenda que esses dois cegos, eles ouviram falar de Jesus. Eles concordaram acerca de um louvor de misericórdia. E eles o fizeram. Entenda, eles fizeram uma ação. Eles creram que Jesus curava, porque eles ouviram falar. Mas eles não simplesmente creram. Eles creram e eles fizeram uma ação. Concordaram-se entre os dois em cantar o cântico da misericórdia. É claro que esse cântico da misericórdia são as minhas palavras a qual estão ditas. Mas entenda que eles diziam juntos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podemos dizer que ele foi um cântico de misericórdia. Quando nós pedimos para o Senhor Jesus ter misericórdia de nós, Ele vai parar. E Ele vai ouvir o nosso cântico de misericórdia, o nosso clamor de misericórdia, porque Ele é Deus. Porque, embora sejamos tão pequenos, filho do homem, nós não somos nem o homem ou a mulher, mas o filho, a filha do homem e da mulher. Somos o filho de Abraão, nosso pai na fé. Ainda assim, ele se importa conosco, ele se importava com Abraão. Hoje ele se importa conosco, ele se importa comigo, ele se importa com você. Ele se importa com o que nós estamos sentindo, ele se importa com o que nós estamos passando. E entenda, isso para ele também é importante. E se é importante para Deus, Ele vai dar atenção ao que nós estamos passando, ao que nós estamos sentindo, ao que nós estamos clamando. Ele vai parar e Ele vai fazer um milagre acontecer de acordo com a nossa ação. Por isso nós precisamos crer e por isso nós precisamos orar, porque a ação que nós precisamos fazer é orar. Não desistir da oração, não parar de orar nunca. E o milagre, ele vai acontecer na nossa vida. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que se importa conosco. Ele se importa com o que acontece com cada um de nós. Que a cada dia nós possamos confiar em Deus. Que nós possamos ter no nosso coração que Deus, ele se importa conosco. Que Deus, ele se importa com aquilo que está passando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Ele se importa com tudo. E nós precisamos viver em comum acordo. Temos que ter paz com todos. A Bíblia nos aconselha que devemos ter paz com todos. Independente de cor, de raça, de status, de posição social, devemos tratar todos
de igual maneira, porque assim Jesus nos trata, iguais. Ele não olha nossos status, ele não olha a nossa posição, ele olha para aqui, para nós como filhos, filhos do homem. Todos nós simplesmente somos filhos do homem. E Deus, Ele quer nos abençoar. E Ele faz essa pergunta para nós hoje. O que queres que eu te faça? Você já foi hoje na presença de Deus? Abriu teu coração e disse para Deus o que você quer que Deus faça para você hoje? Entre em um acordo com Deus. E Ele vai fazer, porque Ele é Deus de milagres. Basta que nós creiamos. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por se importar comigo. Obrigado por se importar, Deus, com aqueles, meu Deus, a qual vivem neste mundo. O Senhor se importa com todos, independente, Pai, se eles te servem ou não. Oh, Deus, sabemos que há uma recompensa para aqueles que obedecem ao Senhor, para aqueles que obedecem e andam segundo a Tua palavra, oh Deus, porque é maravilhoso andar segundo o plano do Senhor. Mas aqui hoje nós aprendemos que o Senhor ama todos igualmente. Oh Deus, mas há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E aquele que se une para clamar ao Senhor, oh Deus, o milagre acontece. Oh Pai, sabemos que em meio a tanta ocupação, a tanta coisa que o Senhor precisa fazer, ainda assim o Senhor para nos perguntar o que queres que eu te faça. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por ser um Deus tão bom. Obrigado por nos ensinar que devemos estar juntos, em acordo. Oh Deus, e que muitas vezes precisamos levantar um louvor de clamor, de misericórdia ao Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor, Deus, porque sabemos que aqui o Senhor veio falar conosco, abrindo o nosso entendimento. Oh, Pai, muitas vezes cegando os olhos dos nossos inimigos e abrindo os nossos olhos para que possamos ver o milagre do Senhor, para que possamos vivenciar o milagre do Senhor. Deus, obrigada, Senhor. Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus que nos dá atenção, Tu és um Deus que quer ouvir a nossa voz, por isso o Senhor nos faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? O Senhor já sabe o que queremos que o Senhor faça, mas ainda assim o Senhor quer ouvir a nossa voz. Oh Deus, que possamos nos levantar e clamar ao Senhor. Oh Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, dessa sociedade, dessa humanidade que muitas vezes está tão perversa, que perdeu o amor ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, de cada um deles. Abra os olhos deles, Pai. Abra os olhos espirituais de cada um deles para que eles possam ver-se e se arrepender, Pai, e voltar para os caminhos do Senhor. Oh, Pai, que assim seja, Deus, em toda a terra. É o que eu clamo a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.